por estar nessa aula, porque significa que você assistiu às outras 8 aulas de bloqueios e agora você está aqui para a nossa última e mais importante aula desse curso de aprendizagem criativa. Parabéns! Bloqueio do implícito, a gente passou já educacionais, mercadológicos, cerebrais, lembrando que eu falei muito já, né, mas não custa nada reforçar, aquele lance de que criar novas soluções gasta muita energia, nosso cérebro é pilhado em poupar energia, enquanto que usar soluções já conhecidas, testadas, gasta menos energia e, portanto, fica mais convidativo pra gente, né? E aí vem aquela conclusão meio paradoxal, que o cérebro não gosta de pensar criativamente, apesar dele ser extremamente capaz de fazer isso, ele não gosta muito, porque ele prefere ficar de boa na lagoa, né? O cérebro gosta de acessar padrões, somos obcecados por padrões antigos, como no bloqueio das tradições, né? Que a gente viu que a gente tem que passar a conferir pensamento crítico, se nossos padrões antigos não estão velhos. Os padrões lógicos também, na hora de construir uma solução, quando não há padrão antigo, atenção para não concatenar logicamente demais e virar previsível. Então, aceitar também o sem sentido, o ilógico, ouvir um pouco a intuição. Chegamos agora no 9º bloqueio, como eu falei, a aula mais importante. E o que isso tem a ver com o nosso 9º bloqueio, que, como eu falei, é o mais importante de todos, né? E por que é o mais importante? Que a gente começou esse curso lá no começo, primeira aula, primeira coisa que eu falei depois da aula inaugural, da aula start, foi falar que criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Lembra? Tudo começou assim. A gente acabou os mitos, matou aqueles 4 mitos e construiu uma definição um pouco mais complexa e completa, passando pelos 4 mitos. Lembra? Criatividade é uma capacidade inata da espécie que tem que ser desenvolvida através de Hardwork, Papai, Nori Ogum, estudo e treino, né? Cuja utilidade é resolver problemas através da combinatividade de ideias seguindo as etapas do processo criativo. Vimos o processo criativo clássico, preparação, incubação, iluminação, verificação, a minha adaptação, input, combinação, output, feedback, que eu trouxe para essa representação gráfica. E essa é a aula mais importante, porque essa é a aula que vai adicionar uma nova etapa no processo criativo. A essa altura do campeonato, depois de 20 horas de aulas, um turbilhão de coisas, na última aula, acaba ver com a história, tem uma etapa a mais, bicho. Agora tu fala isso, velho. E não só a etapa a mais, a etapa mais importante. Tchananã, suspense. Tchananã, tchananã. Então, para o seguinte, ó. Aqui, input, repertório, bloqueio do especialista, né? Abertura à curiosidade, a gente viu lá. A combinatividade, que é o choque, o conflito, né? Abertura às possibilidades, abertura à criança interior, fazer combinações loucas, diferentes, né? Aparentemente improváveis as paradas, né? A combinação inconsciente também, lá da incubação que rola. O output, que é jogar para o mundo, testar, fazer, né? Tem a ver com coragem, bloqueio de sucesso, se abrir ao fracasso de experimentar as paradas, né? O feedback, que é o que faz girar tudo, tem a ver com tesão, a masterização, a paixão pelo negócio, que faz isso aqui conseguir girar sem você enlouquecer, né? Mas chegou a hora de adicionar uma nova etapa, que é a mais importante de todas. Quer conhecer a etapa mais importante do processo criativo? Para tudo. Vamos para o intervalo e voltamos depois com a etapa mais importante do processo criativo. Direto dos estúdios da Rede TV aqui em Osasco. Vamos lá. Voltamos a conhecer a etapa mais importante do processo criativo. Vou até pegar esse pessoal aqui, jogar para baixo, porque aqui vem a etapa mais importante do processo criativo. Definir o problema. Ou como o pessoal fala em inglês, frame the problem. Frame the problem perfeitamente. Lembra de Applied Imagination, Alex Osborne, a Bíblia da Criatividade Moderna? Tem um trecho que ele fala: a formulação do problema é distantemente mais constantemente essencial, tradução escrota, do que a sua solução. É muito mais essencial
do que a sua solução. Porque a solução, ela pode surgir meramente de uma questão matemática, experimental, até lógica. Se o problema for de forma genialmente, claramente, bem definido, a solução pode virar até ridiculamente fácil. Porque a própria pergunta desencadeia o caminho da resposta diferente, da resposta criativa. Lá no bloqueio especialista eu falei que problemas de output são problemas de input, né? Tudo começa no input. Na verdade, problemas de output são problemas de definição do problema. Tudo começa na definição do problema e nós, para poupar energia, temos a mania de não parar para analisar profundamente o problema. E sair buscando soluções sem a certeza, a clareza 100% de que o problema está perfeitamente bem definido, né? Então, nesse caso aqui, né, o que acontece com muitas pessoas? Ao ver o I e o X, muita gente subentende que era para responder com algoritmos romanos. Vê o I e o X aí, X é 10, então ali é 9, o que eu faço para colocar? Muita gente subentende isso e se bloqueia, se fixa nesse caminho de como é que eu boto o algoritmo romano aqui para resolver. Nesse exemplo aqui, muita gente subentende que tinha que respeitar os limites do quadrado imaginário, mesmo ninguém ter falado nada sobre isso. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Assim como ninguém falou antes que tinha que ser algoritmo romano, ninguém falou, mas muita gente subentende. Lembra lá no bloqueio do gabarito que eu falei daquele exemplo, né? Encontre X, o X está aqui, calcule X. Nesse caso, o aluno ele é obrigado a subentender que era para responder o valor de X. O professor botou encontre X, ele encontrou. Está errado porque era para encontrar o valor de X. Mesmo não tenha sido dito isso na definição do problema, ele é obrigado, treinado, a subentender o problema. Por isso que esse último bloqueio eu chamo de bloqueio do subentendido. Na verdade, eu chamo de bloqueio do implícito. Sabe por que eu mandei para implícito? Porque eu quero que fique mais implícito. E subentendido faz as pessoas, só vendo o nome, meio que entenderem, e eu quero que elas subentendam. Então implícito fica mais implícito, fica mais, como assim implícito, né? E outro detalhe, subentendido é um tipo de implícito. As coisas implícitas, elas podem ser basicamente dois tipos. Elas podem ser pressupostas ou subentendidas. Qual é a diferença? Em ambos os casos é implícito, ou seja, não está explícito. A diferença do pressuposto, o pressuposto ele é um pouco mais verdadeiro, tende estatisticamente a ser verdadeiro do que o subentendido. O pressuposto é o seguinte, se eu falo assim, eu acho que amanhã vai continuar chovendo. O pressuposto é que hoje está chovendo. Senão, o cara que falou é doido. Amanhã vai continuar chovendo, não está posto que hoje está chovendo, mas está pressuposto que se eu falei vai continuar chovendo, está pressuposto que hoje está chovendo. Enquanto o pressuposto surge principalmente na forma como o emissor fala as coisas, o subentendido tem muito mais a ver com a forma como o receptor recebe e as partes que ele não entendeu, ele ocupa elas com o que ele acha. É meio que o bloqueio do achismo, né? Dá um exemplo mais prático. Vamos supor que tem um problema. Isso aqui é o seu problema. Um problema tem várias facetas, vários dados que compõem aquele problema. Então, de cara, o problema tem algumas coisas que estão explícitas. Verdades. É explícito. Então, aqui estão os explícitos verdadeiros. São algumas partes do problema que é isso mesmo, é explícito. Só que o problema também tem as coisas implícitas, pressupostas, que não estão explícitas, mas que a gente pressupõe que é isso porque o emissor fez a gente pressupor isso. Não está posto, está implícito, mas está pressuposto e a gente preenche também isso aí com esses entendimentos pressupostos. Aí começa o problema. Esses aqui que sobraram, o que é que se faz com esses aqui que sobraram? Aí nessa hora entra o grande perigo, que é o implícito subentendido. É a hora que você pega as lacunas do problema e em vez de buscar conhecê-las profundamente, a verdade, você simplesmente substitui, preenche com os seus achismos, com o que você acha que é,
com os seus preconceitos. Lembra da aula Start? Não preconceito discriminatório, racial, falando seus conceitos pré-estabelecidos que você simplesmente ocupou os espaços em branco do jeito que você quis. Né? Por isso que eu falei no começo, esquecer é muito importante. Começamos com a aula de esquecer, porque a gente precisa esquecer alguns conceitos que a gente tem, para a gente não ocupar as lacunas dos problemas com os conceitos que a gente acha, né? Porque a gente é muito bom em enrolar a gente mesmo. Eu falei muito do bloqueio das tradições de pensamento crítico, né? Pensamento crítico, não aceitar as coisas, né? Cuidado com essa era do pós-verdade. O pensamento crítico, ele também é muito importante assim que você recebe um problema. Analisar criticamente tudo que está implícito, pressuposto e implícito, subentendido, principalmente. Então vamos lá. Chegou aqui o problema. Tem os explícitos verdadeiros, é isso. Algumas coisas são pressupostas. Apenas para não pecar por omissão, para garantir, vale a pena analisar criticamente para transformar o pressuposto, o implícito pressuposto em verdade absoluta. É isso. Chequei. Conferi. É isso mesmo. Continua soltando ainda essas esparsas lacunas aqui. Em vez de subentender, eu acho que deve ser assim, deve ser assim, não. Análise crítica também, investigação para também trocá-los por verdades e você ter exatamente a clareza sobre qual é o problema. Grande parte das vezes em que as pessoas dão soluções erradas para os problemas e que o negócio dá errado e que não tem o resultado desejado, sabe o que se ouve muito? E aí fulano, deu errado, não sei o quê, por que foi que houve? Aí a pessoa fala, é porque eu imaginei que era para isso, isso e isso. Você imaginou o problema? O problema não é para imaginar, o problema é para investigar. A solução que tem que ser imaginada. Então, esse papo de, é porque eu imaginei que, sabe o que vem depois desse que? Os subentendidos. Vem os preconceitos e padrões pessoais, que não era para você ter imaginado e colocado com o que você acha. Era para você ter investigado e descobrido qual é a verdade. Né? Quem disse que era para imaginar? Mas criatividade não é imaginação aplicada para resolver problemas? Sim. Criatividade é imaginação aplicada para resolver problemas. Mas criatividade é uma ferramenta de solução de problemas. Então, é para imaginar na hora de solucionar. Não na hora de definir o problema. Aqui, problema-solução. Simples. Para encontrar a solução, a gente usa a imaginação. Para definir o problema, a gente usa a investigação. A gente fica imaginando aqui. Porque imaginar é criar imagens novas. E criar imagens novas não é a verdade. Aqui a gente precisa saber a verdade, investigar. Né? Sherlock, ele investiga o problema profundamente. A gente até fez uma linha de camisas da Tomateira, uma coleção chamada Sherlock, só batendo nessa tecla. O problema não se imagina, o problema se investiga. Essa que eu estou usando 99% do tempo investigando o problema, 1% imaginando a solução. Foi uma coisa que é atribuída a Einstein, que ele falou que se tivesse 1 hora para salvar o mundo, ele passaria 59 minutos entendendo o problema. Porque se você entende o problema de forma perfeita, a solução muitas vezes é rápida. De tão bem definido que o problema está, eu vou dar alguns exemplos, tá? Você lembra lá no bloqueio do sucesso, lá no começo, que eu falei aquela história de encontrar o tesouro, lembra? Tá, de a diferença de persistente, né? O hard work é o cara que decide cavar hard. Aí tem o insistente que fica cavando no mesmo lugar, batendo com a cabeça na mesma tecla, né, sem parar. Tem o persistente que já é mais inteligente e cava em vários lugares. E o criativo que cria um jeito melhor para achar o tesouro. Essa diferença do achar, antes eu colocava cavar. Aqui eu não falei em cavar. Porque qual é o problema? O problema não é cavar. O problema é achar o tesouro. Se você define o problema como cavar, você vai ficar limitado a coisas que envolvam uma pá. Enquanto que muitas vezes o problema pode ser jogar na terra lá uma minhoca modificada geneticamente que cheira ouro e que, sei lá, que tem um Bluetooth transmitindo. Se você ficar obcecado em cavar,
você vai ficar obcecado em pá, em escavação, em coisas assim, né? É engraçado que nesse exemplo, em situações da vida, muitas vezes, as pessoas começam a cavar para procurar um problema, estão cavando lá, no caso o tesouro. E aí chega alguém e fala assim, velho, a gente acabou de descobrir que o tesouro não está aqui. O tesouro está 1 quilômetro para lá. Tem pessoas nessa hora que depois de cavado lá 3 metros, tá lá embaixo do buraco lá, olha para cima 3 metros. Neguinho pode falar que o tesouro não tá ali. Tem gente que pensa, não, foda-se, eu tô cavando aqui, vai. Vou começar a cavar de novo não. Olha o que eu cavei já. Começar a cavar de novo? Adianta. Adianta. Adianta cavar bem no lugar errado é cavar mal. Você pode estar utilizando o melhor método de escavação possível, a estratégia criativa de escavação, mas se o tesouro não está naquela direção, não adianta. Cavar bem no lugar errado é cavar mal. Por isso que é melhor passar 99% do tempo tendo clareza do problema, tendo certeza onde está o tesouro, ou a maior probabilidade, e depois começar. A gente também fez uma camisa, cavar bem no lugar errado é cavar mal. Tem um exemplo interessante. Algumas décadas atrás nos Estados Unidos, quando surgiram os primeiros prédios, arranha-céu, aqueles prédios muito altos, 40 andares, 50 andares, o pessoal reclamava do elevador. Reclamava que demorava muito para ir lá do 1 até o 40 e tal. A tecnologia de antigamente, lógico, era diferente da de hoje, o motor era diferente, era mais lento, lógico, mas não demorava meia hora, lógico que não, demorava talvez 1 minuto, enfim. Um tempo que reclamavam muito. Reclamação toda hora, chegando e tal. Quando você trabalha lá, a administração do prédio, infraestrutura da empresa, e recebe essa reclamação, esse problema de o elevador está lento. O elevador está lento, o elevador está lento, o elevador está lento. Qual é a primeira resposta certa para esse problema? A primeira resposta certa é aumentar a velocidade do elevador. Então vamos abrir a licitação de novos elevadores, trocar o motor, fazer a manutenção. Vira uma obsessão em aumentar a velocidade, já que o problema é que o elevador está lento. Pois bem, sabe qual foi a solução adotada para esse problema lá atrás? A solução foi simplesmente colocar um espelho no elevador. Um espelhozinho. Elevadores não nasceram com espelho, nasceram assim, sem espelho. Depois surgiu a ideia de colocar um espelho. E por que o espelho resolveu? Porque o problema das pessoas não era exatamente com o tempo gasto, e sim com a falta do que fazer naquele tempo. Com a ociosidade, a falta de valor daquele tempo. E agora com o espelhinho, você ajeita o cabelo e tal, vê a bundinha, a gravatinha, tira uma espinha e tal, tira a selfie bacana, passa a ter valor aquele tempo. E aí vem a importância da frase que define o problema. Se você chama o problema de como aumentar a velocidade do elevador para chegar mais rápido do que os atuais X segundos, se esse for o problema que você coloca na mesa para a sua equipe, a tendência é todas as respostas, as soluções virem dentro do universo de velocidade. Se você pega e investiga mais o problema, aí tem muito design thinking, né, de você entrar na jornada do cliente. Será que você, responsável por esse problema, vive esse problema? Será que talvez você não chega num horário que não é muito cheio, ou você não costuma sair muito do escritório e aí não tem essa dor? Porque o cara que só entra de manhã e sai à noite, aí porra, elevador para ele é um negócio que acontece 2 vezinhas só, morreu. E o cara que trabalha em outra área, talvez de vendas, que está entrando e saindo do escritório 5 vezes por dia, será que você não deveria tentar viver a jornada desse cliente para você entender mais as dores dele e quem sabe chegar na frase que define o problema, que frame the problem com perfeição? Se você usa a frase como reduzir a ansiedade das pessoas durante aqueles X segundos do elevador, abre-se um outro universo de possibilidades de resposta só com a mudança da pergunta. O educador americano John Dewey, que ele falava: "A problem well stated is half solved." Um problema bem definido está metade solucionado. Uma coisa legal é tentar pegar um problema e tentar reduzi-lo a uma única palavra. Uma. Se pudesse usar uma palavra, não pode ser 2, uma só, para definir esse problema, qual seria?
É legal ficar pensando nessa palavra, porque essa redução a uma palavra te faz... Será que é isso mesmo? Será que, por exemplo, naquele primeiro exemplo, temos um problema de velocidade. Pessoal, temos um problema de velocidade. É velocidade a palavra-chave. Então, essa redução faz pensar, será que é velocidade mesmo? Ou temos um problema de ansiedade, o que já abriria um novo universo. Sabe qual é a evolução daquele espelho no elevador? A evolução daquilo é elevador panorâmico. Ele transformou a experiência de andar no elevador tão legal, porque lá em Recife tem um hotel na Avenida Boa Viagem, Atlanto Plaza, sempre que eu vou lá eu aperto cobertura para passear. Eu quero que aumente o meu tempo no elevador. Vê que diferença do problema inicial, só porque a experiência ficou boa demais passear. Em São Paulo, como não tem paisagem bonita, eles metem a TV ali com bolsa de valores para dentro e o povo acha legal. Talvez, para chegar nessas ideias, talvez a pergunta tenha sido como adicionar valor para a experiência de X segundos no elevador. Já é outra pergunta nesse caso. Temos um problema de experiência. Não é de velocidade, nem de ansiedade, é de experiência. Provavelmente foi essa pergunta que o Walt Disney fez quando foi desenhar os parques e sempre se preocupou com que as filas dos brinquedos tivessem algum tipo de experiência, né? Sempre as filas na Disney, sempre tem um negocinho para você ver, ou simplesmente poder ver o brinquedo dos outros saindo, né? Porque aí você vê, já está meio que contando a experiência, só de você estar podendo ver o outro ali embaixo saindo no carrinho, ou ter uma brincadeira legal, um palhaço, um personagem na fila. É o mesmo conceito do elevador, só que com a pergunta como adicionar valor àquele tempo. Então, essa é a pergunta mais importante que você tem que fazer a si mesmo para resolver um problema. A pergunta é, você está resolvendo o problema certo? Tem um artigo na Harvard Business Review com esse nome, você resolvendo o problema certo. E esse cara desse artigo, ele é o criador dessa plataforma Innocentive, que é uma plataforma em que empresas e instituições submetem problemas, desafios, né? Ou seja, como criar um jeito de otimizar o cano do não sei o que, do petróleo. Problemas normalmente científicos, matemáticos, técnicos, também de saúde, de medicina, biológicos e tal. E aí tem centenas de milhares de pesquisadores, cientistas no mundo que entram aqui tentar dar soluções e aí ganham premiações para isso. Aqui, ó, escolha o seu caminho. Eu quero ser um problem solver ou eu quero run challenge. Eu quero criar uma competição, um desafio, né? E nesse artigo, o CEO dessa plataforma, ele fala o seguinte, ó, já recebemos mais de 2.000 problemas fodas, grandes, científicos, e resolvemos mais de metade deles. Agora sabemos que, com essa experiência, ele conclui que o rigor com o qual um problema é definido é o fator mais importante para a descoberta de uma solução adequada. Depois de rodar muitos problemas, um exemplo não parado que rodou lá foi esse aqui, ó. Derramamento de petróleo em zonas subárticas. 20 anos depois do derramamento que teve em 89, aconteceu esse derramamento e até hoje equipes de limpeza de vazamento de petróleo de zonas subárticas ainda estavam penando porque o petróleo ficava tão viscoso em baixa temperatura que era difícil bombear o líquido para as barcaças lá de coleta para tirar. Como o problema foi definido? Na busca de uma solução, a empresa lá formulou o problema como um problema de viscosidade de material e não como um problema de limpeza de derramamento de petróleo. Porque se você diz que o problema temos um problema de limpeza, é um problema de como limpar derramamento de petróleo. Ok, esse problema leva no caminho. Mas eles perceberam que a grande parada era a viscosidade do líquido, então resolveram definir um problema sobre viscosidade de materiais. Porque se focassem nisso e descobrissem um jeito de alterar a viscosidade, consequentemente resolveria o problema de limpeza do derramamento lá de óleo, né? E aí um químico na indústria do cimento, de outro universo o cara era, talvez esse cara se tivesse lá na hora de buscar o problema, derramamento de petróleo, ele diria, não, eu não entendo porra nenhuma disso, eu sou na indústria de cimento, sou químico, mas
não entendo porra nenhuma de mar, mas como era de viscosidade de matéria, ele falou, porra, isso eu entendo. Eu trabalho com vários materiais diferentes aqui, em termos de viscosidade, ganhou $20 mil porque ele propôs uma modificação em alguns equipamentos lá no mercado que fariam vibrar o óleo congelado, mantendo o estado líquido do óleo. Ele encontrou um caminho para alterar a viscosidade, facilitar o processo de limpeza. Então, um exemplo da importância da definição do problema. Lembra lá no Bloqueio das Tradições que eu lancei aquele exercício, né? Provérbios que atrasam o mundo, né? Espero você ter feito lá, hein? Vai lá e faz exercício, submete o seu, porque você vai ter acesso a todos os exercícios submetidos pelos colegas, e é uma parada bem rica para você navegar lá, curtir os que você gosta e tal. E tem um provérbio também que atrasa o mundo relacionado ao bloqueio do implícito, do subentendido, que é, para bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, para bom entendedor, não precisa explicar o problema direito. Basta explicar meia boca que ele vai entender. É bem arriscado isso aqui. Isso é um provérbio que incentiva a falta de clareza, incentiva o subentendido, que na verdade meias palavras deixam o subentendido e o subentendido gera mal entendido. Então é possível sim que a pessoa seja bom entendedor e entenda, mas há sempre um risco ali de que ele complete as lacunas com seus padrões pessoais, preconceitos e não resolva o problema com clareza. A gente também fez uma camisa, o subentendido gera mal entendido. É interessante que essa questão de definição do problema, ela é tão importante, é a aula mais importante mesmo, não é apenas João Clerbice à toa não, ela é realmente a aula mais importante, tão importante que quando a gente se juntou, a equipe inteira da Keep Learning School, para definir nossos valores, a gente criou nosso código de cultura, essa aqui foi a primeira versão, Keep Learning School for Dummies, né? Versão feita nas coxas, e a gente definiu quais são os 7 valores não negociáveis da empresa, coletivamente definimos, e criatividade, comprometimento, masterização, clareza, flow, verdade e ser humanidade. Clareza é a palavra única que eu acho que resume tudo que eu estou falando nessa aula. A importância de ter clareza do problema total, sem subentendido. A gente colocou uns exemplos aqui, ó. Exemplos de como exercer o valor clareza. Levantar a mão para o subentendido. Agora mesmo, quando a gente começar a gravar, estava tendo uma conversa aqui e eu falei, pessoal, ó, se tiver dúvida disso aí, sobre essa clareza, fala com a Solero lá e tal, e vamos fazer rituais de alinhamento. Alinhamento gera clareza. Alinhamento macro, kickoff, alinhamento micro ali de cada área e até de vida pessoal mesmo. Alinhamento gera clareza. Falta de alinhamento gera subentendido. Subentendido gera mal entendido. Ferramentas visuais de clarificação, a gente está começando a implementar. Gestão à vista, né, porque ajuda na clareza também quando você tem coisas visuais no escritório para ajudar nisso. Né? Já que eu chamei de clareza, talvez esse exemplo aqui eu devia trocar para branquinho, bonitinho. Tá claro, né? Esqueci de falar lá. Você viu a sacada aqui? Super entendimento. Então tem o subentendido e o superentendido. Está claramente entendido. Uma das inspirações nossas também para esse valor na empresa é o livro que eu sempre falo, Os 4 Compromissos. Quem está atento aí percebeu que eu falei 3 ao longo das aulas. Eu falei, seja impecável com a sua palavra, sobre o poder da palavra. Falei, não leve nada para o lado pessoal. A importância de você filtrar o que as pessoas falam sobre você, porque lembrando que o que elas falam está de acordo com o repertório delas, com as crenças delas, não necessariamente é a verdade, né? Faz parte do mundo imaginário que cada um de nós vive. Todo mundo vive um mundo imaginário, que os seus inputs nenhum é igual ao outro, né? E o que eu expresso sobre o outro tem a ver com o meu mundo imaginário, é a minha imaginação, a minha loucura. Né? Sempre faça o melhor, a busca pela excelência, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Isso é uma parada que eu falei lá na palestra Segredo do Fracasso, há mais de 5 anos atrás. Essa era uma das mensagens da minha palestra, sempre faça o melhor. E o 4º compromisso da filosofia tolteca é não faça suposições. O que é isso? Não subentenda. Não aceite o que está implícito, nem pressuposto e subentendido. Solicite clareza.
Não suponha nada. Não imagine o que não tem que ser imaginado. Imagine as novas soluções, não o problema. A gente também falou em bloqueio especialista, voltando aqui a algumas aulas, que tudo se conecta, né? A gente falou, lembra? Nós nascemos criativos, desaprendemos a ser criativos. Também nascemos cientistas e desaprendemos. Nascemos exploradores e desaprendemos. Nascemos corajosos e desaprendemos. Nascemos curiosos e desaprendemos. Nascemos questionadores e desaprendemos. E esses questionadores têm dois sentidos, né? Tem o sentido de questionar padrões antigos, bem ligado com o bloqueio da tradição, né? Abertura, disrupção, questionar por que tem que ser assim, por que sempre foi assim, não. Mas também, esse questionador também tem outro sentido, o sentido da arte de formular questões, a arte de formular problemas, de formular perguntas. Nós nascemos perguntadores e, naturalmente, se você pergunta muito, você vira bom em fazer perguntas, mas o desestímulo a isso fez a gente ficar obcecado apenas com respostas, achando que saber as respostas, as coisas, é o que garante o nosso futuro, enquanto que na verdade não é. É saber fazer as perguntas que faz a diferença. Tem um livro maravilhoso sobre esse assunto, A More Beautiful Question. É um livro muito legal, aqui diz, ó, nós estamos todos famintos hoje em dia por melhores respostas. Mas primeiro a gente tem que aprender a fazer as perguntas corretas. Sensacional esse livro. Eu queria até passar aqui meio que um trailerzinho desse livro que o autor fez, que dá uma resumida no livro, e ele é só visual, eu vou narrando por trás e explicando. O que mata o questionamento? Questionar começa assim que a gente começa a falar. Os bebês começam a questionar desde pequenininho. Por que o céu é azul, né? Por que chove? O que é um fogo? Por que a gente tem que entrar para sair Por que a gente tem que esperar para sair a foto, papai? Essa foto demora. Aí vem o cabo e inventou a Polaroid, que libera rápido, né? Um monte de questionamentos, 300 por dia, em média, com 4 anos de idade, 300 questionamentos por dia, que loucura! São 4.000 questionamentos, 40.000 perguntas entre 2 e 5 anos de idade. O que acontece a partir dos 5 anos que começa a matar o questionamento? A criança pergunta por quê, e muitas vezes os pais falam, tá bom filho, basta, né? Falei muito do bloqueio especialista isso, né? E o cérebro começa a pensar, é melhor eu reduzir esse fluxo de pensamentos aí, dar uma acalmada. Os professores também falam, me dê respostas, não perguntas. De fato acontece isso, né? Depende do gabarito, tá? Tem um modelo industrial. E aí os chefes, quando chegam no mercado de trabalho, né, eles falam, é assim que a gente faz as coisas aqui. Quem é você para questionar? Novamente bloqueando nossa vontade natural de questionar. E aí nós recebemos a mensagem, né? Recebemos a mensagem de calar a boca, shut the fuck up. E aí você começa a pensar, eu não tenho tempo agora de ficar parando para questionar as coisas, porque a vida está moendo, eu sou o ratinho lá moendo a vida, então piloto automático, não perca tempo questionando. Bem, a boa notícia é que o questionamento não tem que morrer, tá vindo uma nova era aí que está mostrando a importância de questionar, porque nós somos famintos por respostas, mas primeiro precisamos aprender como fazer as perguntas corretas. Foi o que eu li lá na contracapa do livro. Legal, hein? O livro é muito bom, o livro é foda. Acho que não tem no Brasil em português ainda não. Isso conecta com aquela técnica sétimo chapéu. Lembra lá? Perto do bloqueio do adulto, em que eu falo aquele exemplo das charadas, né? Crianças adoram charadas. O que são charadas? São perguntas. O que é? Qual é a diferença? Qual a semelhança? E é engraçado que no mundo das charadas, você não pode investigar o problema.
Fala, o que é que cai em pé e corre deitado? Você não pode chegar, peraí, quero investigar o problema. Como você fala corre, você significa exatamente correr com as pernas ou qualquer tipo de deslocamento na mesmo plano considera correr? E quando cair, você considera cair de um lugar alto? Não vale isso, né? No mundo das charadas, não vale investigar porque é piada, é brincadeira de criança, né? E até isso é uma coisa que talvez mal acostuma a gente a querer dar a solução para as coisas. Não, a pergunta foi dada, tem que ver qual é. Tem que responder agora, né? E não precisa ser assim, a gente pode investigar o problema. Todo mundo conhece o velho roda-roda de Silvio Santos, roda-roda, eu imito bem Silvio Santos. E não foi ele que inventou, né? Na verdade, se vem do Merv Griffin, grande gênio do entretenimento televisivo dos Estados Unidos, que criou a Spin-off Wheels of Fortune, sei lá como é que é o nome. E esse mesmo cara criou o game show de maior sucesso da TV americana de todos os tempos, que é o Jeopardy, que é uma parada que não veio pro Brasil e que muitos parecidos, mas não desse jeito, porque o Jeopardy ele tem um detalhe que faz a diferença. Diferentemente de um game show normal, que você faz uma pergunta e os participantes têm que ver quem consegue responder, no Jeopardy, o apresentador dá as respostas e os participantes, competidores, têm que adivinhar qual é a pergunta que gera essa resposta. Pequena diferença, mas que faz toda a diferença e acaba, apesar de ser um produto de entretenimento, acaba treinando a arte de pensar nas perguntas. E nesse caso é um negócio que está incrustado na cultura americana, que tem várias décadas que rola esse programa já. Então é um bom treino, né? Um bom treino de valorizar as perguntas. Inclusive, eu falei muito do IBM Watson, né? Inteligência artificial, cognitiva da IBM. O IBM Watson participou de um Jeopardy. A máquina contra dois participantes. O apresentador dava as respostas e rolava a competição. E o Watson conseguiu ganhar dos melhores participantes de Jeopardy. Ele conseguiu ganhar adivinhando que pergunta geraria aquela resposta que foi dada. Viagem, né? Isso aí. Esse assunto de fazer perguntas é uma das coisas que me admira muito os coaches, os bons coaches, porque coach, se eu pudesse resumir, eu resumiria coach como uma pessoa que sabe fazer boas perguntas. Coach é isso. É um cara que já tem algumas perguntas lá de repertório, algumas ferramentas, né? Mas que ele tem a habilidade de fazer as perguntas que desencadeiam as melhores respostas. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem um podcast meu, 36, que eu falo sobre coach. E meu grande parceiro, Jerônimo Temel, um cara fantástico, que tem um curso de formação de coaches e que também é sobre produtividade, um cara incrível. Tem um debate com ele, Guncast 140, vai estar disponível também aqui na plataforma, quem quiser ver em vídeo, sobre produtividade e criatividade, em que ele fala sobre clareza. Que clareza e fazer boas perguntas estão extremamente conectados. Bem, como sempre, eu gosto de trazer para o lado micro. Microcriatividade, problemas, padrões, tradições, paradigmas, lógicas e micro implícitos também. Como assim? Micro histórias. A gente fala muito das histórias, né? Das empresas grandes, né? O elevador nos Estados Unidos, arranha-céu, né? Esses exemplos, eu gosto de trazer para exemplos mais do dia a dia, porque a minha filosofia é fazer com que as pessoas coloquem criatividade em todos os problemas, de todas as esferas. Não só na hora de criar o novo produto na empresa e tal, mas em qualquer tipo de coisa que demanda a solução, você pode usar os conceitos aqui do curso e as técnicas. Por exemplo, eu sempre tive cabelo meio grande, meio comprido assim, e aí eu tinha uma mania de, quando eu dormia e de noite ficava mexendo no cabelo. Mexendo para trás o cabelo assim, de noite, dormindo teoricamente, aí acordava com um monte de cabelo na cama, aí o cabelo oleoso, tá errado ficar assim, né? E aí eu pensei, porra, vou dar um jeito de resolver isso. Aí peguei e comecei a dormir com a touca de banho na cabeça. A touca de Dani, de banho na cabeça. Só que a touca, ela tem aquele elástico meio forte, né? E aí quando ele começa a sair, ele pula com a porra, vai embora, né? Aí ia embora. Aí eu pensei, porra, tenho que fazer alguma coisa diferente. Comecei a dormir com a cueca na cabeça. A cueca tem um elástico um pouco mais frouxo para proteger e tal. Mesmo assim, saía. Até que eu mudei o problema. Eu descobri que eu estava atacando o problema errado.
E cavar bem no lugar errado é cavar mal. Eu mudei o problema e tive a sacada de dormir com meias nas mãos. Por quê? O problema não era proteger o cabelo. O problema era acalmar as mãos. O cabelo, coitado, era a vítima. O vilão é a mão. E eu estava muito focado em como proteger a vítima e não em como eliminar o vilão, que são as mãos loucas. Então, se você diz que o problema é como proteger o cabelo para que ele não caia, essa é uma frase que define o problema, que vai te levar para o universo de cabelo, de proteção, de touca, de não sei o que, de proteger. Se você chama o problema de como acalmar as mãos para que elas não atrapalhem o meu sono, nem teve a palavra cabelo aqui. Não é sobre cabelo o problema, né? E aquela história, um problema bem definido é metade resolvido. Quando você define um problema assim, você já parte mais para acalmar as mãos ou até para uma coisa mais profunda, né? Porque temos um problema de cabelo, é uma opção. Temos um problema de mão, é outra opção. Temos um problema de sono, é outra opção. Temos um problema de ansiedade, é outra opção. Por que a visão mais profunda, né? Por que as mãos estão assim? E aí você pode cavar mais profundo e descobrir que é um problema de ansiedade, né? Ansiedade, Augusto Cury define como o mal do século, eu concordo, é o mal do século. Ansiedade, você vê, lá no elevador, a conclusão foi problema de ansiedade das pessoas. Aqui, novamente, talvez ansiedade. Por isso que a gente trouxe para a Keep Learning School o Inquietos Meditam. Foi o primeiro curso, depois do meu próprio curso de criatividade, desse curso, que a gente trouxe para a escola, porque entendemos que meditação é uma ferramenta, dentre muitas importantes, para combater esse assunto da ansiedade, e não é algo, meditação, só para a galera que já é muito zen. Essa galera é exatamente que não precisa. Meditação é para os inquietos, sim. Outro exemplo nesse mundo micro, né? Eu me mudei para uma casa em Alphaville e a gente estava acertando a questão da internet da casa e da TV a cabo da casa. Aí o professor da net foi lá e deu um problema porque não tinha cabos da net passados pela casa e o lugar de passar cabos estava ocupado já por muitos cabos. Teria que revisar todos os cabos da casa e aí a casa era alugada, então seria um puta rolo fazer isso. A gente ficou com um problema, né? Porra, não conseguimos ter TV a cabo nessa casa, só se for, a não ser se a gente revisasse tudo ou se colocasse TV Alphaville, que é uma TV a cabo, uma net de Alphaville, que ela já tinha cabos passados lá. E aí beleza, vamos então botar TV Alphaville. TV Alphaville foi lá em casa e quando foram lá em casa instalar as coisas, descobrimos que a internet deles é uma bosta. Era ruim demais a internet e, assim, bosta pro meu padrão, né? Porque eu preciso de muita internet na minha casa. Eu trabalho dou hangouts, dou aulas ao vivo, Skype com a equipe. Preciso de internet tipo empresarial na minha casa, top de linha. E aí eles não tinham. E ficamos com esse problema. Eu, minha mulher, Camilo, nossa secretária. Como é que vamos resolver? Porque tem que tirar todos os... Aí começou a haver o orçamento de uma pessoa para revisar todos os cabos da casa. E começou um rolo e tal. E aí... Nessa discussão toda, em algum momento eu falei pra minha mulher assim, amor, o que a gente quer? Qual é a nossa necessidade? Nossa necessidade é ter uma TV a cabo, normal, não precisa uma coisa pra mim, a nível de menu de programação, foda-se, eu quero poder ter um Sport TV ali, ver o Fox Sports, os jogos de futebol, umas TV a cabo, uns reality show lá, tosco lá pra ficar vendo de vez em quando, então essa é a nossa necessidade. Internet. Precisamos de internet pica. A TV Alphaville supra a nossa necessidade de TV a cabo, mas não supra de internet. E a net ou a Vivo supra a outra. Em algum momento eu fiz a pergunta assim, como podemos ter o melhor de cada um? E aí, Dani falou, simples, só é a gente pedir para a net para contratar só a internet da net, acabou sendo Vivo, e a Alphaville só a TV a cabo sem a internet. E aí temos os dois fornecedores e temos o melhor de cada um. Um exemplo bem idiota, tá? Um exemplo assim simples, não é genial, mas esses são os que eu mais gosto. Esse simples, pequeno problema doméstico, e se você, para cada pequenininho problema desse, não se contenta com a primeira resposta certa, busca formular as perguntas corretas, você vai ter uma mudança de melhoria
de soluções da sua vida gigante. Então, não só na vida profissional, na vida pessoal também. E aí a importância de você evangelizar, trazer a sua família, quem está perto de você, sócios, equipe, para estar acompanhando esses assuntos, estudando criatividade também. Então, como podemos ter o melhor de cada um deles? E aí, meu amigo, nessa hora a ideia fica muito fácil, né? E aí, conversando com minha mulher depois, ela falou, a gente falou, encontramos a boa solução. Ela falou, a ideia foi minha, eu falei, também com a pergunta que eu fiz, né? Com a pergunta que eu fiz é fácil, né, amor? A pergunta dessa, papai, aqui, ó. Problema well stated, how solved. Portanto, bloqueio do implícito, eu acho que a grande lição errada é a gente aprendeu a preencher as lacunas de um problema com os nossos padrões pessoais. Então o problema não está claro, em vez de solicitar clareza, a gente simplesmente deve ser assim, eu acho que é assim, vem o achismo, vem a imaginação na hora errada, e a gente não pode fazer isso, a gente precisa ter clareza. A reaprendizagem é que a gente não pode aceitar menos do que 100% de clareza, 100% da clareza possível, lógico, de um problema. Temos que ser inconformados, questionadores e não aceitar nada menos do que a clareza total dos problemas.